O que eu aprendi com o livro Vença Seus Medos. Me chamo Jennifer e eu venho compartilhando o meu desenvolvimento pessoal através da leitura. Na introdução, o autor vem dando um passo a passo de como, ao final da leitura, ele nos fará vencer os nossos medos. Capítulo 1. No capítulo 1, o autor conta a sua história. Desde a infância, passando pela adolescência, juventude até a fase adulta. E ele vai trazendo várias histórias dele, nos contando o medo que ele tinha e como ele foi superando os seus medos. Capítulo 2. Porque todos temem a mudança. Todos nós sentimos medo, não estamos sozinhos. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Todos nós sentimos medo. E a origem do medo é o desconhecido. O não conhecer é que faz a gente temer. Um exemplo, empreender. Como muitas pessoas têm vontade de empreender e como nós tememos empreender. Ah, você tem medo de trabalhar? Você tem medo de botar a mão na massa? Não. Nós temos medo do que irá acontecer. Será que vai dar certo? Será que eu vou quebrar? Será que eu terei dinheiro para sustentar minha família? Será que eu conseguirei honrar com as minhas descontas? Então, esse desconhecido, o que vai ser depois que eu fizer aquilo, aquele não saber é que nos faz temer. O desconhecido faz a gente imaginar e a nossa imaginação sempre leva à negatividade. O seu cérebro, ele quer te dar soluções. Então ele cria cenários e geralmente esses cenários vão ser negativos. O autor nos explica que essa negatividade às vezes pode vir de um evento traumático. Ele conta uma história de uma amiga que sempre viajou, sempre andou de avião, nunca teve medo algum, mas que ela passou por uma grande turbulência, onde isso teve um efeito traumático para ela. Então a partir disso ela teve medo de voar. Ela voava normalmente, tranquila, a partir desse evento traumático ela passou a ter medo de voar. E ele também nos fala que isso pode vir dos nossos pais, que é dos nossos pais que eles vão embutindo na gente e a gente vai alimentando e carregando esse sentimento que nem era nosso, que foi colocado na gente e a gente vai alimentando e esse medo vem e a gente nem sabe de onde, de um desconhecido, mas que a gente carrega. Um exemplo que tem na minha vida, não sei se vocês conhecem o pássaro Bem-te-vi. Bem-te-vi, que ele sempre canta Bem-te-vi. Gente, eu passei a maior parte da minha vida temendo esse pássaro. Acredite por quê? Minha tia, foi criada pela minha tia, ela dizia toda vez que esse pássaro cantasse, Bem-te-vi, alguém iria morrer. E eu, como não fui criada com a minha família, a minha família é de Minas essa minha tia aqui é do Rio, eu sempre temia pelos meus. Eu falava, meu Deus, será que minha mãe... Será que meu avô? Será que meus primos? Então, toda vez que o Bem-te-vi cantava, ela falava, ih, alguém vai morrer. E me pergunte, alguém morria? Na maioria das vezes, não. 99,9% não. Mas ela sempre repetia, era sempre. O Bem-te-vi, a gente tinha um quintal com árvores, o Bem-te-vi cantava e ela falava isso em casa. Ih, alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Isso foi embutindo no meu inconsciente, desde muito novinha, desde que eu me entendo por gente, eu escutava essa frase, então isso foi nutrindo em mim aquele, ai, o Bem-te-vi tocava. Você acredita que eu passava o dia com uma sensação ruim, estragava literalmente o meu dia, eu passava o dia inteiro com uma sensação ruim por conta dessa única frase que ela falava. E eu fui ter a consciência disso, né, com o meu desenvolvimento, para falar, não, é só um pássaro. Nada está acontecendo. É só um pássaro. Agora eu ouço o pássaro e dou risada. Eu falo, gente, eu passei a maior parte da minha vida temendo o canto de um pássaro por conta de um trauma, de uma crença que ela carregou e ela transportou para mim. E nesse capítulo ainda o autor explica por que ficamos nervosos. Ele explica que os humanos primitivos, eles tinham que ter uma reação rápida ao medo. Porque eles se viam em situações de perigo que eles tinham que lutar ou correr. Então, com isso foi instalado no nosso sistema nervoso o medo. Só que esse medo continuou. A gente não vive mais nessa situação extrema de perigo, como na época primitiva, a gente não abre a porta e se dá com um urso, um leão, a gente precisa correr ou lutar. Mas mesmo assim, ficou instalado no nosso sistema nervoso simpático. Ele aciona toda vez que estamos com medo, estressados, nervosos. O nosso corpo reage, ele libera
adrenalina, ele faz nossa respiração aumentar. Se a gente estivesse tendo um treco, mas a gente não tá. Pelo contrário, o nosso corpo está reagindo positivamente a algo que nos fez sobreviver. Então isso foi instalado no nosso sistema nervoso: luta ou corra. Essa é a nossa reação ao medo. E isso não foi criado para nos deixar mais fracos. Pelo contrário, foi muito interessante saber. E foi criado para nos dar esperteza, agilidade, porque se deparando com uma situação do medo, você tinha que correr mais rápido, você tinha que pensar mais rápido, você tinha que ter uma reação rápida. Então isso foi criado para nos dar agilidade. Capítulo 3. O que paralisa as pessoas com medo? Aqui o autor identificou 13 comportamentos que ele identificou nos pacientes dele que paralisam as pessoas e as impede de realizar seus sonhos. Eu não vou trazer as 13, mas ele põe para cada pensamento negativo, ele põe uma solução. Por exemplo, você pensa demais, aí ele cria um plano de ação para você executar. Você é muito negativo, ele cria um plano de ação para te tirar dessa negatividade. Ele traz sempre o que paralisa com uma proposta de solução. Capítulo 4. O que impulsiona as pessoas destemidas? O que impulsiona aquelas pessoas que falam em público, que pulam de paraquedas, que a gente olha e fala assim: nossa, essa pessoa não tem medo de nada. O que diferencia essas pessoas? E acredite, absolutamente nada. Elas têm os mesmos sintomas de quem tem medo: frio na barriga, boca seca, suor. Todos os sintomas ela tem. A única diferença é que elas aceitam esses sintomas fazendo parte do processo. E elas fazem o que tem que fazer mesmo sentindo esses sintomas. E até elas gostam dessa adrenalina, então elas pegam essa adrenalina, esses sentimentos elas usam como combustível. O destemor é uma crença, é um estilo de vida. Não que você não vai mais sentir medo, mas você vai se acostumar a lidar com ele. Você vai aprender a lidar com ele. Uma coisa muito interessante que eu venho praticando depois da leitura desse livro é sobre como eu interpreto o medo. Porque ele fala que do ponto de vista psicológico, a empolgação e o medo são semelhantes. O que muda é como sua mente interpreta. Por exemplo, você tá com ao invés de você falar: eu tô com medo, você tem um desafio. Por exemplo, você tem um desafio. Ao invés de você falar assim: eu tô nervoso, eu tô com medo. Não, você fala: não, eu tô empolgado, eu tô entusiasmado. Porque isso traz para você uma sensação de mais conforto. Porque se você pensa negativo, você vai trazer mais negatividade, você vai ter mais aquelas reações associadas ao medo, a de ficar em pânico, né? A de travar. Então, se você pensa: não, eu estou empolgado, então eu não falo mais que eu tô com medo. Não, eu estou empolgada, eu tô animada, nem ansiosa, eu estou empolgada, eu estou animada, porque isso traz uma sensação diferente de como sua mente vai interpretar. Então ela não vai vir com tanta negatividade, ela vai ficar... Quando você está empolgada, se você pensar, né, eu estou empolgada por alguma... Realmente você fica mais acelerada, você fica agitada. Então, você ao invés de pensar: eu estou com medo, vou fazer, eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho uma prova, eu estou com medo, eu estou nervosa, não. Traz para outro ponto. Nossa, capítulo 5. Estabeleça as bases do programa Vença Seus Medos. Aqui ele vem falando sobre o programa que ele propõe neste livro. Capítulo 6. Defina a vida dos seus sonhos. Aqui você vai elaborar para cada área da sua vida o que você deseja sonhar. Profissional, pessoal, com amigos, relacionamento. Aqui é o seu plano individual, os seus sonhos para a sua vida. Capítulo 7. Rompa com o padrão do medo. Neste capítulo, o autor destaca entraves emocionais que nos impedem de conquistar nossos sonhos. Ele destaca 6 entraves, que foi o que ele identificou nos pacientes dele. E para cada... Ele dá exercícios, onde a gente vai identificar as nossas entraves, e para cada entrave ele dá uma solução. Capítulo 8. Reescreva sua narrativa interior. Aqui ele conta uma história de um paciente. Aliás, todo o livro é recheado de histórias de seus pacientes. Ele muda, claro, os nomes. E ele conta as dificuldades, os medos que esses pacientes tiveram e como ele ajudou com o seu método esses pacientes a superar os seus medos.
E aqui ele conta a história de um rapaz que estava com problemas sexuais e como ele fez esse rapaz mudar a sua narrativa interior. Como ele ia, cada pensamento eles iam combatendo até que ele perdesse o medo que ele tinha. Capítulo 9. Acabe com sua reação amedrontada. Mais uma vez, ele traz a história de uma paciente e como ele ajudou. Aqui ele fala muito sobre exercícios físicos, não de exercícios de academia, mas exercícios respiratórios, o que ela pode fazer quando ela está naquela situação amedrontada, que é onde ela se vê paralisada. Então ele dá vários exercícios de respiração, de postura, que pode trazer o relaxamento. E algo interessante que ele, mais uma vez, ele traz, que é combater o medo com conhecimento. Quando a gente tem conhecimento de algo que a gente vai fazer, tudo fica mais tranquilo. Porque muito do medo é sobre a gente não ter conhecimento. A gente vai falar algo, se a gente não tem conhecimento daquilo do que a gente vai falar, a gente vai morrer de medo. Se a gente vai para um país que a gente não conhece nada desse país, a gente não sabe a língua desse país, a gente vai morrer de medo. Capítulo 10. Realize seu sonho. Aqui ele te chama para ação, para você realizar, enfim, o seu sonho. É o último capítulo. E ele traz sempre histórias de pacientes, contando os seus sonhos e como ele fez esses pacientes a realizar seus sonhos. Aí aqui ele vai te dar exercício para você elaborar seu plano de ação e, enfim, realizar seu sonho. Para quem é esse livro? Esse livro pode servir para você que quer realizar algo específico e você nunca tira do papel. Ah, eu quero empreender, eu quero correr uma maratona, eu quero... não sei. Você tem algo específico que você nunca tira do papel. Usa esse livro para isso. Fala, vou pegar esse livro, vou ler ele para aplicar nesse sonho que eu tenho. E assim você vai usando as técnicas, vai usando os modelos de outras pessoas que ele traz no livro para realizar o seu sonho. Acho super interessante. Eu espero ter ajudado e boa leitura.